Ao estudar a lei de Coulomb, vimos que a intensidade da força elétrica depende do meio em que as cargas estão inseridas. Na maioria dos problemas que envolvem essa lei, utiliza-se K igual a 9 vezes 10 na 9, cuja unidade é Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Esse é um valor aproximado da constante K para o vácuo, que é aproximadamente igual ao do ar seco. Então, perceba que a nossa equação da força elétrica, dada pela lei de Coulomb, depende da constante eletrostática, que está relacionada ao meio. A mudança de meio altera o valor da constante e, consequentemente, altera o módulo da força elétrica. Um bom exemplo de como a mudança de meio pode modificar as forças elétricas pode ser discutido ao falarmos do que ocorre com o sal quando colocado em água. O que provavelmente vai nos levar a uma outra pergunta. Por que não enxergamos mais o sal quando este é misturado na água? Então, a gente sabe que a gente consegue no ar seco visualizar o sal, mas quando colocado em água, a gente muda o meio e já não se consegue mais, depois de um certo tempo, visualizar o sal. Então, temos aqui uma colher que contém sal de cozinha. E é importante salientar que para melhor entender essa questão, essa pergunta, a gente precisa conhecer como é a estrutura do sal de cozinha. Então, o sal de cozinha, ou cloreto de sódio, cuja fórmula química é NaCl, é um exemplo clássico de composto iônico. A força elétrica que mantém junto os íons Na+, e Cl-, em um retículo cristalino, essa é uma estrutura cristalina aqui, forma o cloreto de sódio, que é o que nós conhecemos por sal da cozinha. Aqui nós temos um copo com água. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio representam a composição química da molécula de água. A molécula de água exibe uma região positiva, os hidrogênios, e uma negativa, o oxigênio, dando origem a uma molécula polar e ou dipolo elétrico. Então, a famosa equação química H2O, tá? Representa a água. Quando o sal é colocado em água, muda-se o meio e a constante eletrostática K é 81 vezes menor na água do que no ar. Perceba que quando a molécula de água se aproxima do cristal de cloreto de sódio, o hidrogênio da água interage com o ânion cloreto Cl-. E o oxigênio da água, interage com o cátion Na+. Isso é um processo de dissolução que diminui a atração entre as cargas Na+, e Cl-. O resultado é a quebra da estrutura cristalina que constitui o cloreto de sódio. Isso é um processo de dissolução que diminui a atração entre as cargas Cl- e Na+. O resultado é a quebra da estrutura cristalina que provoca a solvatação do sal em água. Dessa forma, não é mais possível ver o retículo cristalino, porque agora ele está dissolvido na água em íons solvatados, íon Na+, e íon Cl-.